Já faz um tempo que trabalho no IML e vou te falar, a gente vê cada coisa que não dá nem para explicar. Mas esse caso me marcou de um jeito que até hoje me dá arrepio quando lembro. Foi numa quarta-feira chuvosa, daquelas que a água cai com força e o céu fica todo escuro, mesmo sendo meio-dia. Tinha chegado a ocorrência logo cedo. Uma adolescente devia ter uns 16 anos, grávida de uns 7 meses pelo tamanho da barriga. Vítima de violência doméstica, segundo o relatório da polícia. O caso já é triste por si só, né? Quando envolve criança ou adolescente, sempre pega a gente de um jeito diferente, por mais que a gente tente manter o profissionalismo. Essa menina, pelo que falaram, morava com um namorado, um cara bem mais velho. Os vizinhos ouviam brigas constantes, gritos, coisas quebrando. Nesse dia, parece que a coisa foi feia mesmo. Quando a polícia chegou, ela já estava caída no chão da cozinha, com marcas de agressão por todo o corpo. O pior é que, além dos hematomas e cortes, tinha uma lesão grave na região abdominal. Parecia que o cara tinha batido ou chutado direto na barriga dela. Quando ela chegou no IML, já sabíamos que o bebê não tinha sobrevivido. O médico do SAMU tinha confirmado no local. É daqueles casos que deixam o plantão inteiro pesado, sabe? Todo mundo mais quieto, concentrado, como se a gente pudesse pelo menos garantir que ela tivesse um tratamento digno ali com a gente. Me escalaram para ajudar no preparo do corpo antes da autópsia. A técnica mais experiente estava comigo. Aquela senhora que trabalha no IML há tanto tempo que já viu de tudo um pouco. A gente começou os procedimentos normais, catalogando os pertences, que eram pouquíssimos, só uma correntinha barata e um elástico de cabelo no pulso, tirando fotos das lesões aparentes para o laudo, essas coisas. Foi quando estava ajudando a limpar o corpo que notei algo que me deixou desconfortável. O rosto dela parecia congelado numa expressão de dor. Não era só o rigor mortis normal, era algo diferente. Como se ela ainda estivesse sentindo tudo, sabe? Os olhos, mesmo fechados, tinham uma tensão nas pálpebras. A boca, levemente aberta, como se tivesse sido interrompida no meio de um grito ou gemido de dor. "Olha o rosto dela", comentei com a técnica. Ela deu uma olhada rápida e disse: "É assim mesmo em casos traumáticos. O corpo registra o último momento." E continuou trabalhando, como se não fosse nada demais. Mas aquilo ficou comigo. A ideia de que o corpo guarda a memória do sofrimento, mesmo depois da morte. Continuamos o preparo e quando cheguei na região abdominal, quase derrubei a bandeja de instrumentos, juro por Deus. No centro do abdômen, um pouco abaixo do umbigo, a pele se movia. Não era um movimento grande ou óbvio, era sutil, um leve pulsar, como se algo embaixo estivesse batendo de leve contra a pele. Era quase imperceptível, mas estava lá. "Vem ver isso", chamei a técnica, apontando para o abdômen. Ela se aproximou, ajustou os óculos e observou por alguns segundos. "É só ar", ela disse, com aquela segurança de quem já viu tudo nessa vida. "Gases se acumulam depois da morte e às vezes causam esses movimentos. É normal." Tentei acreditar nisso. Afinal, ela era mais experiente, sabia das coisas. Mas aí observei melhor e vi que o movimento tinha um ritmo. Não era aleatório como gases se movendo, era constante, como uma pulsação. "Tem certeza?", insisti. "Parece muito regular para ser só gases." A técnica me olhou por cima dos óculos com aquela cara de "não me enche". "Escuta, eu trabalho aqui há mais de 20 anos. Já vi isso centenas de vezes. É ar. Às vezes até sons saem dos corpos. É normal." Eu estava pouco convencido. Mas quem era eu para discutir? Terminamos o preparo e transferimos o corpo para a sala ao lado, onde os corpos aguardam até serem liberados para as famílias ou para a continuidade dos procedimentos.
Essa sala é meio isolada do resto do IML, com menos movimento de pessoas. O resto do dia foi corrido. Chegou uma batida de carro com 3 vítimas e a gente ficou ocupado. Já era quase fim do expediente quando eu precisei voltar àquela sala para pegar um formulário que tinha deixado lá. Abri a porta e congelei. A maca onde tínhamos deixado a adolescente grávida não estava mais no lugar. Tinha se movido uns 2 metros, saindo da parede onde todas as macas ficam alinhadas, e agora estava no meio da sala, como se alguém tivesse empurrado. Senti um frio na espinha, olhei em volta. Não tinha ninguém lá. Entrei devagar, tentando racionalizar. Talvez alguém da equipe tinha entrado, movido a maca por algum motivo e esquecido de colocar de volta. Talvez o piso estivesse desnivelado e a maca tivesse deslizado sozinha. Impossível, já que as rodas têm travas justamente para evitar isso. Peguei o formulário rápido e saí dali. Não comentei nada com ninguém, porque não queria parecer maluco. Mas no dia seguinte, logo que cheguei, uma das técnicas do turno da noite estava pálida, conversando com a recepcionista. Me aproximei para pegar um café e acabei ouvindo a conversa. "Eu juro que vi", ela dizia com a voz trêmula. Estava fazendo o inventário de rotina da noite, eram umas 3 da manhã. Entrei na sala de espera e ela estava lá, a adolescente grávida. E a mão dela estava em cima da barriga, como se estivesse fazendo carinho. Tenho certeza absoluta que quando arrumamos o corpo, as mãos estavam nas laterais. A recepcionista fez aquela cara de quem não acredita muito. "Deve ter sido impressão sua. A luz daquela sala é ruim mesmo." "Não foi impressão nada." A técnica insistiu. "Eu vi." E quando me aproximei para verificar, a mão voltou para o lugar original. Sozinha, como se ela tivesse percebido que eu estava olhando. Meu sangue gelou. Então, não era só eu que tinha notado coisas estranhas. Queria falar com a técnica, contar o que eu tinha visto também. Mas antes que eu pudesse me aproximar, o legista-chefe chegou e todo mundo voltou ao trabalho. Naquele mesmo dia, mais tarde, a história já tinha se espalhado pelo IML inteiro. Todo mundo comentava baixinho sobre a adolescente da sala 3. Alguns riam, achando que era invenção. Outros pareciam genuinamente assustados. Um dos motoristas da remoção, aquele senhor que já trabalha ali há mais de 30 anos, me chamou num canto. "Olha", ele disse bem baixinho, "não é a primeira vez que acontece algo assim aqui. Corpos de mães que perderam filhos. Eles carregam uma energia diferente, uma tristeza que não vai embora." Fiquei pensando nisso o dia todo. À tarde, quando o corpo dela foi finalmente liberado para o enterro, os pais tinham vindo de outra cidade para buscar. Eu e mais 2 técnicos fomos preparar tudo. Ninguém queria entrar sozinho naquela sala. Quando entramos, a maca dela estava de novo fora do lugar, não tão longe quanto antes, mas visivelmente desalinhada em relação às outras. Os 3 vimos e ninguém comentou nada. Só trocamos olhares, nos aproximamos e, juro por tudo que é mais sagrado, ouvimos um som. Baixinho, quase inaudível. Um som de choro, não de adulto, mas aquele choro fininho de bebê recém-nascido. Vinha de algum lugar próximo ao corpo dela. Um dos técnicos saiu correndo, literalmente saiu em disparada para fora da sala. O outro ficou paralisado ao meu lado. Eu, não sei de onde, encontrei coragem para me aproximar mais. O som parou assim que cheguei perto. Olhei para o rosto dela. A expressão de dor tinha sumido. Agora ela parecia em paz. As feições relaxadas, quase como se estivesse dormindo tranquilamente. Olhei para a barriga. Não havia mais aquela pulsação que eu tinha visto antes. Tudo estava quieto, imóvel, como deveria estar. Conseguimos terminar o procedimento e entregar o corpo para a família. O caso foi encerrado oficialmente. O namorado foi preso, vai responder por feminicídio e mais um monte de coisa. Mas pra gente do IML, aquilo não acabou ali. Depois desse dia, ninguém mais quis ficar sozinho naquela sala.
principalmente à noite. Inventam desculpas, trocam turnos, fazem de tudo para não ter que entrar lá depois que escurece. O legista-chefe até tentou conversar com a equipe, dizer que essas superstições não têm lugar num ambiente científico como o nosso, mas não adiantou. Porque volta e meia, alguém relata algo estranho. O som de choro de bebê que vem de lugar nenhum. Objetos que mudam de lugar quando ninguém está olhando. E sempre, uma sensação de que tem mais alguém na sala além de você. Uma coisa eu aprendi com esse caso. A morte não é o fim de tudo. Alguns sentimentos são tão fortes que nem mesmo a morte consegue apagar. Aquela menina e seu bebê não tiveram chance de viver juntos, mas algo me diz que, de alguma forma, eles encontraram um jeito de ficar juntos depois. E até hoje, quando tenho que trabalhar à noite e passo por aquela sala, sempre ouço com atenção. Às vezes, muito raramente, dá para ouvir. Um sussurro suave, como de uma jovem mãe cantando uma canção de ninar. Sabe aqueles dias que você só quer ir para casa? Foi assim naquela sexta-feira. Meu plantão no IML tinha sido pesado. Chegaram 4 corpos de um acidente de carro. Uma senhora idosa que morreu em casa e um caso de afogamento. Eu e mais 2 colegas ficamos correndo o dia todo. Quando deu meia-noite, meu turno finalmente acabou e eu só pensava em tomar um banho e cair na cama. O IML, àquela hora da noite, é um lugar estranho. Os corredores são compridos, com aquela luz branca que pisca de leve. O piso de azulejo clarinho reflete a luz e faz parecer que tem água no chão. E o silêncio, meu Deus, o silêncio é o pior. Você consegue ouvir até o zumbido das lâmpadas fluorescentes. O pessoal do turno da noite já tinha começado, então eu só precisava trocar de roupa e ir embora. Fui pro vestiário que fica no fim do corredor. É um lugar simples, sabe? Armários de metal cinza, alguns bancos de madeira, um espelho grande na parede e 2 chuveiros separados por divisórias. Nada demais. Quando entrei, não tinha ninguém. Os outros que saíram do meu turno já tinham ido embora. Pensei, que bom, vou ter um pouco de paz e silêncio antes de pegar o ônibus lotado. Abri meu armário, peguei minha mochila e comecei a tirar o jaleco branco que uso durante o expediente. Tava com a cabeça meio longe, pensando na série que ia continuar assistindo quando chegasse em casa, quando senti algo gelado tocar minha nuca. Um toque bem leve, como a ponta de um dedo. Gelado e úmido. Meu corpo inteiro arrepiou na hora. Sabe aquele arrepio que sobe pela coluna e espalha até a ponta dos cabelos? Foi exatamente isso. Achei que era algum colega do turno da noite fazendo uma brincadeira idiota. A gente sempre faz essas bobagens de assustar uns aos outros, principalmente os novatos. Virei rápido, pronto para dar bronca em quem quer que fosse. Mas não tinha ninguém ali, ninguém mesmo. Só os armários fechados e o banco vazio. A porta do vestiário continuava fechada como eu tinha deixado. As luzes continuavam acesas, o ambiente exatamente igual. Imaginação, pensei comigo. Cansaço. Mas meu coração já estava acelerado. E aquela sensação gelada na nuca continuava, como se o toque tivesse deixado uma marca. Voltei a me trocar, tentando ignorar o que tinha sentido. E aí, notei o espelho grande na parede à minha frente. E foi nesse momento que eu vi. No reflexo, atrás de mim, tinha alguém. Uma mulher. Ela estava parada a uns 2 metros de distância, completamente imóvel. Usava um avental branco igual ao nosso, mas todo manchado com algo escuro que parecia sangue seco. E o rosto, meu Deus, o rosto dela estava todo coberto por gaze. Aquela mesma gaze que a gente usa na sala de autópsia, enrolada em volta da cabeça, deixando só um olho à mostra. Um olho sem vida, opaco, me encarando pelo reflexo. Gelei, literalmente congelei no lugar. Não conseguia me virar para olhar diretamente, só via pelo espelho.
Ela não se mexia, não fazia nenhum som. Só ficava ali, parada, me olhando. E o pior era aquele olho, sem piscar, sem se mover, só olhando. Juntei toda a coragem que tinha e me virei para olhar diretamente. Não tinha nada. O vestiário continuava vazio. Olhei de volta para o espelho. Ela ainda estava lá no reflexo, agora um pouco mais perto. Meu coração disparou tanto que achei que ia ter um ataque. Fechei os olhos, contei até 3 e olhei de novo. Ela tinha sumido. Do espelho também. Só eu lá, pálido como um fantasma, suando frio. Vesti minha roupa o mais rápido que pude. Nem me importei se estava do avesso ou não. Só queria sair dali. Quando abri a porta do vestiário, dei de cara com o segurança do turno da noite. Ele viu minha cara e perguntou se eu estava bem. Tem mais alguém aqui no IML além da equipe do plantão? Perguntei, tentando parecer casual. Não, só o pessoal do plantão. Por quê? Ele respondeu. Nada. Impressão minha. Saí dali quase correndo, sem olhar para trás. No caminho para casa, no ônibus vazio, fiquei pensando no que tinha visto. Tentei racionalizar. Talvez fosse só cansaço, estresse do trabalho, minha mente pregando peças. A gente vê tanta coisa no IML que acaba afetando a cabeça, né? Nos dias seguintes, voltei ao trabalho normalmente. Não comentei com ninguém o que tinha acontecido. Sempre que usava o vestiário, entrava com alguém. Nunca mais fiquei sozinho lá. Até que um dia, organizando uns arquivos antigos com uma colega da administração, encontrei uma foto de equipe de uns 15 anos atrás. Reconheci alguns funcionários mais velhos que ainda trabalhavam lá. E então vi ela, a mesma mulher, sem a gaze no rosto, obviamente. Era bonita, cabelo escuro, olhos claros, sorriso discreto. Na legenda embaixo da foto tinha o nome dela. Quem é essa? Perguntei para minha colega apontando para a foto. Ela olhou e fez uma cara triste. Ah, essa foi uma médica que trabalhou aqui. Morreu aqui mesmo, coitada. Acidente terrível. Estava fazendo uma autópsia em um caso de doença infecciosa grave e houve um acidente com ácido. Pegou no rosto todo. Ela não resistiu. Meu sangue gelou. E onde aconteceu exatamente? Na sala 3. Por isso ficou interditada por tanto tempo. Depois, reformaram tudo. A sala 3 fica exatamente ao lado do vestiário. Dividem a mesma parede. Na semana seguinte, precisei ficar até tarde de novo. Tentei convencer um colega a ficar também. Inventei que estava com muito trabalho acumulado, mas não deu certo. Quando deu meia-noite, estava sozinho de novo, tendo que trocar de roupa no mesmo vestiário. Considerei seriamente ir embora de jaleco mesmo, mas seria estranho demais no ônibus. Entrei no vestiário tremendo, liguei todas as luzes, até as que normalmente ficam apagadas para economizar energia. Coloquei minha mochila no banco e fiquei de costas para o espelho enquanto trocava de roupa. O tempo todo sentia como se alguém estivesse me observando, mas me recusei a olhar. Quando estava quase terminando, ouvi um som de água pingando. Ping, ping, ping. Olhei para o teto, achando que era algum vazamento. Nada. Olhei para o chão ao redor. Seco. Mas o som continuava. Ping, ping. Mais rápido agora. Foi quando notei uma porta no fundo do vestiário que eu nunca tinha visto antes. Ou pelo menos nunca tinha prestado atenção. Era uma porta pequena, dessas de armário de limpeza. Estava entreaberta e o som vinha de lá. Algo me dizia para sair correndo dali. Mas outra parte de mim, aquela parte idiota que faz a gente ir investigar o barulho estranho nos filmes de terror, me fez ir até lá. Abri a porta devagar. Era realmente um armário de limpeza. Vassouras, baldes, produtos. Mas tinha algo estranho lá no fundo. Um pano branco. Não era um pano. Era um avental. Um avental de médico igual ao que ela usava no espelho. E tinha manchas escuras nele. E estava pingando. Um líquido escuro, grosso, que caía lentamente no chão. Ping, ping. Dei um passo para trás, tropeçando. E quando olhei para o espelho, lá estava ela de novo. Atrás de mim. Mas dessa vez, mais perto.
tão perto que eu podia ver os detalhes da gaze em seu rosto, detalhes das manchas no avental. E o olho, aquele olho sem vida, agora parecia triste. Corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Saí do vestiário, atravessei o corredor, quase derrubei o segurança na saída. Ele gritou algo, mas eu não parei. Só fui parando quando já estava a 3 quarteirões do IML, sem fôlego, quase vomitando de medo. 2 dias depois, criei coragem e perguntei para o zelador mais antigo sobre o armário no vestiário. Ele disse que aquilo era uma entrada para um duto de ventilação antigo que dava direto na sala 3. Tinham fechado depois do acidente, mas a porta continuou lá. Que acidente? Eu perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Uma médica morreu lá nos anos 90. Acidente químico. O ácido comeu metade do rosto dela antes que alguém pudesse ajudar. Ela tentou chegar até o vestiário, onde tinha um chuveiro de emergência, mas não conseguiu. Encontraram ela no corredor. Pedi transferência na semana seguinte. Arrumei um emprego em outro IML, do outro lado da cidade. Nunca mais pisei naquele lugar. Mas às vezes, quando entro em algum vestiário ou quando vejo um espelho grande, sinto aquele mesmo frio na nuca e evito olhar diretamente, porque tenho medo do que posso ver. E sempre que vejo gaze, aquele material branco simples que a gente usa todo dia no trabalho, lembro daquele rosto, do olhar triste, como se ela quisesse dizer algo. Como se precisasse de ajuda. Ou talvez só quisesse ser lembrada. O mais estranho é que meses depois, fiquei sabendo que aquele vestiário seria reformado. Durante as obras, encontraram algo atrás da parede que dividia o vestiário e a sala 3. Era um avental velho, com manchas escuras que os anos não conseguiram apagar. E junto dele, um colar com um pingente, um colar que, segundo funcionários mais antigos, pertencia àquela médica que morreu no acidente. Um colar que ela tinha dado como perdido semanas antes de morrer. Nunca mais comentei essa história com ninguém, nem mesmo agora, anos depois, mas sempre que sinto um toque gelado e úmido na nuca, mesmo estando sozinho, sei exatamente o que é, ou melhor, quem é. Aquela segunda-feira já começou pesada no IML. Chegou um corpo vindo da penitenciária logo cedo. Suicídio por enforcamento, segundo a papelada que veio junto. Era um rapaz novo, devia ter uns 20 e poucos anos. Magro, tatuagens nos braços, aquele tipo que você vê e já imagina a história toda sem precisar perguntar. O rosto dele estava bem como você esperaria de alguém que se enforcou. A pele arroxeada, os olhos arregalados e meio saídos para fora, a língua aparecendo entre os lábios. Não é uma visão bonita, mas é o tipo de coisa que você acaba se acostumando quando trabalha num lugar como o IML. Naquele dia, eu estava sozinho na sala porque meu colega tinha ligado avisando que ia se atrasar. O ar-condicionado estava fazendo aquele barulho irritante, tipo um chiado, que dá vontade de subir numa cadeira e dar um tapa no aparelho. O ventilador de teto também girava devagar, fazendo aquele vupt, vupt, que parece que vai hipnotizar a gente depois de um tempo. E assim, o cheiro, bem é IML, né? Tem cheiro de formol, de produtos de limpeza forte e aquele outro cheiro que a gente tenta ignorar. Comecei o procedimento padrão. A gente tem que verificar o estado do corpo, procurar por marcas, ferimentos, essas coisas. Mesmo sendo um caso de suicídio por enforcamento, a gente precisa ter certeza que não tem nada mais ali. Tava tudo como esperado. A marca da corda no pescoço, a coloração da pele indicando asfixia, os sinais de luta contra a própria morte que é comum nesses casos. Esses detalhes são importantes para o legista, sabe? Depois de examinar tudo, fechei os olhos dele, como sempre faço. É um gesto meio que de respeito, sei lá. Aqueles olhos vítreos olhando para o nada dão um desconforto.
e fui até a mesa para preencher a ficha. Nome, idade, causa provável da morte, horário estimado, todas essas coisas burocráticas que a gente precisa fazer. Estava concentrado escrevendo quando senti um frio na nuca. Não era o ar-condicionado, era diferente. Sabe aquela sensação de quando tem alguém atrás de você? Pois é. Eu senti isso, um frio que descia pela coluna como se alguém tivesse soprando na minha nuca. Aí parei de escrever e fiquei imóvel. Meu coração começou a bater mais forte. O silêncio na sala ficou pesado. Até o barulho do ar-condicionado parecia ter diminuído. Virei devagar. E o que eu vi... Meu Deus! O rapaz estava sorrindo. Juro por tudo que é mais sagrado. O mesmo corpo, na mesma posição que eu tinha deixado, mas com um sorriso esticado no rosto. Os dentes todos à mostra, como se ele estivesse achando graça de alguma coisa. E eu tenho certeza, certeza absoluta, que tinha fechado os olhos dele. Mas lá estavam eles, abertos, me encarando. Larguei a caneta e fiquei paralisado. Não conseguia nem gritar. Minha garganta fechou. Pensei, tô tendo alucinação. É isso, trabalhei demais, dormi de menos. Pisquei forte, esperando que a imagem mudasse quando eu abrisse os olhos de novo. Mas não. Lá estava ele, com aquele sorriso esticado demais para o rosto humano. Respirei fundo e me obriguei a andar até lá. Cada passo parecia que eu estava andando em areia movediça. Cheguei perto e olhei. Os olhos dele me seguiam, tenho certeza. E o sorriso parecia crescer mais quando eu chegava perto. O frio na sala aumentou tanto que dava para ver minha respiração saindo em forma de fumaça. E foi aí que eu vi a lousa. A gente tem uma lousa pequena na sala, onde anotamos quem está de plantão, quais corpos precisam ser preparados, essas coisas. E tinha algo escrito nela, algo que não estava lá antes, tenho certeza. Em letras grandes e tortas. Ele mente. Meu corpo inteiro congelou. Eu não tinha saído da sala em momento algum. Ninguém tinha entrado. Quem poderia ter escrito aquilo? E ele, quem? O rapaz morto? Eu? Nessa hora, graças a Deus, meu colega chegou. Abriu a porta falando alto, reclamando do trânsito. Quando ele entrou, olhei de volta para o corpo. O sorriso tinha sumido. O rosto tinha voltado ao normal, os olhos fechados como eu tinha deixado. Olhei para a lousa, limpa, sem mensagem nenhuma. Meu colega percebeu que eu estava pálido e perguntou se eu estava bem. Falei que só estava com dor de cabeça. Não ia contar o que tinha acontecido, né? Ele ia achar que eu estava maluco. E talvez eu estivesse mesmo. Continuamos o trabalho. Terminamos de preparar o corpo, fizemos todo o procedimento e eu não comentei nada sobre o que tinha visto. De vez em quando olhava de lado para o rosto do rapaz, meio que esperando ver aquele sorriso de novo. Mas nada, tudo normal. No fim do dia, quando estava saindo do meu turno, ouvi 2 guardas da penitenciária conversando no corredor. Eles tinham vindo trazer outro corpo. Um deles falava sobre o rapaz que eu tinha preparado mais cedo. Coitado do moleque, ele disse. Triste isso. Ele vivia dizendo que era inocente, que tinha caído numa armadilha. Parei para ouvir melhor. O outro guarda balançou a cabeça. Muitos dizem isso, mas esse aí, sei não. A história era mesmo esquisita. O melhor amigo dele e a namorada dele que testemunharam contra ele. E os 2 começaram a namorar depois. Meio suspeito, né? Aquela noite eu não consegui dormir direito. Ficava pensando naquele sorriso, naquela mensagem na lousa. Ele mente. Quem estaria mentindo? O rapaz ou alguém que o acusou? Quando voltei para o trabalho no dia seguinte, fui direto para o arquivo. Não devia fazer isso, mas minha curiosidade era maior. Puxei a ficha completa do rapaz e sua documentação. Ele tinha sido preso por matar um homem durante um assalto. O melhor amigo e a namorada foram as únicas testemunhas. Disseram que viram tudo, que ele tinha confessado para eles depois. Não tinha outras provas físicas, só esses depoimentos. Ele sempre negou. E aí vi uma coisa estranha na ficha, um detalhe que não tinha notado antes. O rapaz era canhoto
Isso estava anotado na avaliação inicial dele na prisão. Mas as fotos da cena do crime mostravam que o assassino tinha usado a mão direita para esfaquear a vítima. Um detalhe pequeno, que ninguém tinha percebido. Um mês depois, vi no jornal. Tinham prendido um homem por um assassinato idêntico. Mesma forma de agir, mesma região. E adivinha, era o melhor amigo do rapaz que se enforcou. Após ser pego, confessou também o crime anterior, aquele que tinha incriminado o nosso suicida da penitenciária. Disse que tinha feito isso para ficar com a namorada do amigo, que os dois tinham planejado tudo. Até hoje, quando entro naquela sala, às vezes sinto aquele frio na nuca, e quando olho para o canto do olho, tenho a impressão de ver algo escrito na lousa, que some quando olho diretamente. E numa noite, quando estava sozinho fazendo hora extra, podia jurar que ouvi alguém sussurrando: "Obrigado. Depois desse caso, nunca mais olhei para um suicídio na prisão da mesma forma." Quantos outros poderiam estar tentando dizer algo que ninguém queria ouvir? Quem sabe aquele sorriso macabro era a única forma que ele encontrou para chamar atenção, para fazer alguém olhar mais de perto para o caso dele. A coisa mais assustadora de trabalhar no IML não são os mortos. São as histórias deles que ficam inacabadas. E às vezes, só às vezes, eles encontram uma forma de terminar de contar. E o mais estranho, meses depois, quando o caso já tinha sido resolvido e o verdadeiro assassino preso, eu estava sozinho na sala de autópsia, organizando umas coisas. Ouvi um barulho na lousa, como se alguém estivesse escrevendo. Quando olhei, não tinha ninguém lá, mas na lousa tinha uma mensagem, escrita com o mesmo tipo de letra torta: "Obrigado por acreditar." No dia seguinte, contei para o faxineiro, um senhor que trabalha lá há décadas. Ele só balançou a cabeça e disse: "Esse lugar tem mais vida que muito lugar por aí. Os mortos só querem ser ouvidos." Era mais um dia normal no IML, pelo menos foi o que eu pensei quando cheguei para o plantão naquela terça. O céu estava cinza, meio que ameaçando chover, e eu entrei com aquela preguiça que dá quando o tempo está assim. Meu trabalho é preparar os corpos. E olha, não é que eu não respeite, mas depois de um tempo a gente acaba se acostumando, sabe? Fica meio que no automático. Naquele dia, tinha 3 corpos esperando preparo. 2 eram casos simples. Um senhor que faleceu de ataque cardíaco e uma senhora idosa que foi encontrada em casa. O terceiro era um homem de meia idade, causa da morte ainda não determinada. Decidi começar por ele. Quando destampei, não vi nada de especial. Era um homem comum, pele clara, cabelo escuro com alguns fios brancos, nenhuma marca externa óbvia. Aí depois a gente descobriu que tinha sido uma overdose, mas na hora não dava para saber olhando. Coloquei as luvas, o avental, máscara, todo aquele protocolo que a gente segue. Liguei o rádio baixinho, sei que não devia, mas aquele silêncio do IML dá nos nervos depois de um tempo. Tava tocando aquelas músicas antigas que os motoristas de táxi gostam, sabe? E aí comecei o procedimento padrão. Iria limpar o corpo, aplicar formalina, fazer as suturas necessárias depois da autópsia. Foi quando comecei a limpar o tórax que ouvi. Um som abafado, como um engasgo. Pensei que era o rádio com interferência, ou talvez algum barulho do corredor. Continuei trabalhando, mas aí veio de novo. Um som choroso mesmo vindo do peito do homem. Parei, desliguei o rádio. Silêncio total. Tô ficando maluco, pensei com meus botões. Não é normal ouvir vozes no trabalho, né? Principalmente quando seu trabalho é com gente morta. O técnico entrou na sala nessa hora. "E aí, tudo certo?" Ele perguntou. Eu disse que tinha ouvido um barulho estranho. Ele deu de ombros. "Deve ser deslocamento de ar nos pulmões. Acontece quando a gente mexe no corpo." Fez sentido. Ele é mais experiente. Trabalha no IML há mais tempo que eu. Me acalmei e continuei o trabalho depois que ele saiu.
Mas daí o som veio de novo. E dessa vez, tenho certeza que não foi deslocamento de ar coisa nenhuma. Foi um som de choro abafado, como se alguém tivesse chorando com a boca fechada, sabe? Com aquele nó na garganta. E o mais bizarro, só acontecia quando eu me aproximava do corpo. Quando eu me afastava para pegar algum instrumento, silêncio. Quando voltava para perto, o som voltava. Chamei o técnico de novo. Cara, vem ouvir isso. Ele veio, ficamos os dois parados do lado do corpo, nada, silêncio total. Tá vendo? É sua cabeça, ele disse e saiu de novo, meio rindo de mim. E juro por Deus, assim que ele fechou a porta, o som voltou. Mais alto dessa vez, um choramingo abafado, angustiado. Decidi que ia terminar aquilo o mais rápido possível. Comecei a trabalhar mais depressa, e quando fui aplicar a formalina no peito, o som ficou tão alto que eu quase derrubei o frasco. Resolvi chamar o legista. Ele entrou, visivelmente irritado por eu ter interrompido o café dele. Expliquei o que estava acontecendo e ele mandou eu terminar o preparo para ele fazer a autópsia logo. Se tiver algo estranho, a gente descobre na hora. Ele falou com aquela voz de quem tem certeza que não tem nada errado. Terminei o preparo e fiquei esperando. O legista começou a autópsia, fazendo a incisão no peito para abrir o tórax. E quando ele abriu, meu Deus, tinha uma coisa presa entre as costelas. No início achei que era algum tipo de tumor estranho, mas quando o médico pegou com a pinça, era cabelo. Cabelo humano. Um monte de cabelo escuro, longo, enrolado nas costelas como se tivesse crescido para dentro. E não era cabelo dele. O homem tinha cabelo curto com alguns fios brancos e esse era comprido, preto. Parecia cabelo de mulher. O legista ficou pálido. Que diabos é isso? Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Pegou o cabelo com a pinça e colocou numa bandeja. Devia ter uns 30 centímetros de comprimento, todo embaraçado. E quando ele tirou aquilo, o som parou. De repente, o silêncio voltou. Um silêncio pesado, sabe? Ficamos todos meio sem entender. O médico pediu mais exames e a teoria oficial foi que o homem tinha algum tipo de tumor teratoma. Aqueles tumores que podem desenvolver tecidos diferentes, até dentes e cabelo. Mas teratomas no peito são raríssimos e não explicam sons de choro. E tinha mais uma coisa. Quando fomos limpar tudo depois, o cabelo tinha sumido da bandeja. Procuramos em todo lugar, nada. Só sobrou uma mancha escura onde ele tinha estado. Alguns dias depois, fui chamado para ajudar na organização dos pertences pessoais desse homem. É parte do procedimento, a gente separa tudo que a pessoa tinha com ela e coloca em sacos plásticos para entregar para a família depois. Quando abri a carteira dele, encontrei uma foto. Era ele, mais jovem, abraçado com uma mulher. Ela tinha cabelo comprido, escuro, igual ao que tínhamos encontrado no peito dele. Virei a foto e tinha uma data e uma frase. Sempre juntos, até que a morte nos separe. A data era de 15 anos atrás. Minha curiosidade foi mais forte, então fui atrás do histórico dele no sistema. Descobri que sua esposa tinha desaparecido há 12 anos. O caso nunca foi resolvido. Ele era o principal suspeito, mas não havia provas suficientes. Passei a noite pensando nisso. E se ele tivesse matado a esposa? E se aquele cabelo fosse dela? E se de alguma forma parte dela tivesse ficado presa nele, literalmente, como uma lembrança do que ele fez? Na semana seguinte, a polícia apareceu no IML. Tinham encontrado restos humanos enterrados no quintal da casa dele. Era ela. 12 anos enterrada lá. E sabe o detalhe mais arrepiante? Os restos estavam sem cabelo. Nenhum fio de cabelo foi encontrado. Depois disso, sempre que estou sozinho na sala de preparo, às vezes ouço aquele mesmo som choroso, baixinho, distante. E sempre que pego um corpo novo, a primeira coisa que faço é verificar se não tem nada estranho no peito. Ninguém mais fala sobre o caso do homem que chorava, como chamamos entre a gente. O legista pediu transferência uma semana depois.
O técnico finge que nunca aconteceu. O mais estranho é que meses depois encontrei uma matéria de jornal antiga sobre o desaparecimento da esposa dele. Tinha uma entrevista com a melhor amiga dela. Ela dizia que na última vez que conversaram, a mulher estava com medo do marido. Disse que ele tinha ficado obcecado, que não deixava ela sair de casa, que tinha cortado o cabelo dela enquanto dormia porque não queria que outros homens olhassem. A amiga terminou a entrevista com uma frase que me gelou. Ela disse que se algo acontecesse com ela, ele estaria envolvido, que ele jurou que nunca a deixaria ir embora, que ficariam juntos para sempre. Parece que ele manteve a promessa, de um jeito ou de outro, e ela encontrou uma forma de contar a verdade, mesmo depois de morta. Mas eu sei o que ouvi, e sei o que vi. E tem dias que, quando estou guardando meu jaleco no fim do expediente, sinto como se um fio de cabelo comprido e escuro passasse pelo meu rosto, só por um instante, rápido demais para ver, só o suficiente para sentir. Eu nunca achei que ia passar por algo assim no IML. A gente vê muita coisa estranha lá, óbvio, mas daí a ver o que eu vi, sei lá, tem coisas que não dá para explicar, mesmo com toda a ciência do mundo. Foi numa madrugada de plantão, devia ser umas 3 da manhã. Eu estava cansado, quase dormindo em pé depois de um dia cheio. Aí o pessoal da remoção chegou com mais um corpo, uma mulher carbonizada num incêndio em casa. Esses casos sempre são os mais difíceis, sabe? A pele toda estourada, o cheiro horrível que gruda no nariz da gente por dias. E o rosto dela, então, não dava nem para reconhecer que era uma pessoa ali. O legista de plantão pediu para eu ajudar com a preparação inicial antes da autópsia que ia acontecer de manhã. Ele é meio seco assim, não fala muito. Coloca ela na mesa 3 e já faz a etiqueta de identificação. Foi o que ele disse e saiu para tomar café. Fiquei sozinho com ela naquela sala enorme, só com aquela luz branca e fria em cima. Essas luzes do IML parecem que deixam tudo mais assustador, né? E assim, o silêncio lá de madrugada é outro nível, só ouvindo aquele zumbido do ar-condicionado, velho. E foi quando eu estava empurrando a maca com ela que notei. O corpo dela estava se mexendo. Não era tipo um espasmo qualquer, era mais como, sei lá, como se ela tivesse incomodada, sabe? Os dedos se abriram e fecharam devagar, como se estivessem tentando pegar alguma coisa no ar. Pensei, é só reflexo muscular, acontece isso. Só que não era normal, não daquele jeito. A gente aprende na faculdade que corpos podem ter espasmos, mas não daquele jeito coordenado. Chamei o legista, ele veio arrastando os pés, com a cara fechada. Doutor, o corpo está se mexendo, eu falei, apontando para os dedos dela. Ele olhou, deu de ombros e só falou: espasmo muscular, normal em vítimas de incêndio. O calor faz isso com o tecido. E voltou para o café dele. Fiquei pensando que talvez eu estivesse imaginando coisas por causa do cansaço. Voltei e comecei a organizar as coisas. Peguei a etiqueta de identificação para colocar no tornozelo dela, como é o procedimento. E aí, meu Deus, quando eu fui amarrar a etiqueta no tornozelo, a mão dela agarrou meu pulso. Não foi um toque, foi um aperto, firme. Eu gritei. Juro por Deus que gritei tão alto que o legista veio correndo. O que foi? Ele perguntou irritado. Ela me pegou, a mão dela pegou no meu pulso. Eu falei apontando. Mas quando olhamos, a mão dela estava lá parada como devia estar. O legista olhou para mim como se eu fosse louco. Você está vendo coisas, vai lavar o rosto. E eu insisti. Doutor, eu sei o que senti. E ele olhou para o corpo, depois para mim e falou bem devagar. Acontece, só isso, acontece. Como assim acontece? Como assim aceitar que um corpo carbonizado agarre a gente? Mas o pior mesmo veio depois. Quando eu voltei e terminei de etiquetar ela, fui empurrar a maca de volta para a câmara fria. E aí, eu juro que juro, ela virou o rosto para mim. Aquela coisa toda queimada, sem rosto definido, virou na minha direção.
Eu vi. Liguei para o legista, mas ele estava ocupado com outro caso que chegou. Fiquei sozinho com ela de novo. Tentei me acalmar, pensando que era cansaço, que eu estava imaginando tudo aquilo. Mas daí eu ouvi um estalo, tipo quando você estica um dedo e a junta estala. Vinha dela. A mão dela se moveu de novo, os dedos se contorcendo como se estivesse tentando alcançar alguma coisa. Respirei fundo e empurrei a maca até a câmara, o mais rápido que podia. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar. E enquanto eu abria a porta da câmara, senti um cheiro diferente. Não era o cheiro de carne queimada que já estava no ar. Era um cheiro de cinzas quentes, como se o fogo ainda tivesse vivo em algum lugar. Quando coloquei ela na prateleira da câmara, a luz piscou. Por um segundo ficou tudo escuro, e nessa escuridão eu senti como se tivesse mais alguém ali. Não só eu e o corpo, mais alguém, ou algo. A luz voltou e eu fechei a porta da câmara correndo. Minhas pernas tremiam tanto que eu quase caí. De manhã contei para o pessoal do turno novo. Ninguém acreditou, claro. Riram de mim. É por isso que ninguém gosta de plantão de madrugada, disseram. O laudo oficial depois falou que era uma mulher de 30 e poucos anos, que morreu num incêndio doméstico. Nada de anormal. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que senti. O pior é que depois disso, sempre que estou de plantão à noite, eu ouço estalos. Mesmo quando não tem nenhum corpo de vítima de incêndio. E às vezes, quando estou sozinho organizando alguma coisa, sinto como se tivesse alguém olhando para mim. E aquele cheiro de cinzas quentes volta só por um segundo. E teve uma coisa que eu não contei para ninguém. Na noite seguinte, quando cheguei para o meu turno, resolvi verificar o arquivo dela, sabe? Para tentar entender melhor o caso. O laudo dizia que o incêndio tinha sido acidental, mas tinha umas anotações estranhas no prontuário. As mãos dela estavam com marcas que não combinavam com as outras queimaduras. Tinha cortes nas palmas, como se ela tivesse agarrado algo cortante com muita força. E encontraram restos de corda parcialmente queimada perto do corpo. O investigador tinha anotado com um ponto de interrogação. Possível contenção? Fiquei pensando nisso por dias. E se não tivesse sido um acidente? E se alguém tivesse amarrado ela antes do incêndio começar? E se ela estivesse tentando se soltar quando as chamas chegaram? Isso explicaria o movimento das mãos, como se ainda estivesse tentando se libertar. Uma semana depois, teve um caso na TV. Prenderam um cara por matar várias mulheres e atear fogo nas casas delas depois. Quando mostraram a foto dele, reconheci na hora. Era o homem que eu tinha visto no velório dela, que rolou 2 dias depois do corpo ser liberado. Ele tinha assinado como amigo próximo no livro de presença. Nunca tinha me dado bem com aquele cara. Tinha algo nos olhos dele, algo frio. Nunca mais comentei isso com ninguém do IML. Sei o que vão pensar, mas eu vi o que vi. Ela se mexeu, ela me agarrou, ela olhou para mim e às vezes ainda sinto como se ela estivesse lá na câmara esperando por algo. Ou por alguém. Como se tivesse um assunto inacabado. Agora, sempre que chega uma vítima de incêndio, fico com um nó na garganta. E quando tô sozinho na câmara fria, às vezes ouço aquele mesmo estalo de dedos se movendo. E o cheiro de cinzas quentes. E sei que ela ainda tá lá, de alguma forma, talvez tentando nos dizer alguma coisa, tentando avisar sobre algo ou sobre alguém.